Boa noite a todas e todos. É com satisfação que chegamos à nossa 15ª edição da Quarta com Clubes, programa da Rede de Clubes Paraná Faz Ciência, em parceria com o Grupo de Pesquisa Educartigel, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro. Eu sou Thiago de Oliveira, jornalista e um dos apresentadores desta série de encontros. Nosso programa reúne quinzenalmente pesquisadores e professores para conversar sobre ciência de um jeito próximo, prático e relevante para quem atua nos clubes de ciências. Nesta edição, a 15ª, um número que já representa muito do que construímos juntos, entramos em um território que é ao mesmo tempo geográfico, político e educativo: a cidadania territorial e a educação para riscos ambientais. E para conversar um pouco sobre esse tema, nós recebemos aqui a professora Marquiana de Freitas Vilas Boas Gomes, docente de Geografia na Unicentro, pós-doutora em Ensino, Aprendizagem e Geografia pela Universidade Federal de Goiás, com estágio na Universidade de Lisboa, em Portugal. E a professora Marquiana, que é de casa já, coordena o grupo de pesquisa e extensão Educartigel, um dos parceiros do nosso programa da Quarta com Clubes. Então, professora, eu agradeço por ter aceitado o convite, por estar aqui para compartilhar um pouquinho dos seus saberes conosco e com os professores clubistas. Boa noite, Tiago. É um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. A Quarta com Clubes é uma atividade muito interessante. Nós já temos recebido vários convidados e hoje tenho esse desafio de estar dialogando com vocês, então me sinto muito honrada. Assim que você disser, a gente pode começar aí com as apresentações. Então, agradeço novamente, professora, fico feliz que esteja aqui. E como de costume, o nosso programa ele ocorre em dois momentos. Primeiro, a professora apresentará o tema com definições, exemplos e conexões com os clubes de ciências. Esse primeiro bloco tem cerca de 25 a 30 minutos. E na sequência, nós abrimos para as perguntas dos professores clubistas. Então, Mark, pode ficar completamente à vontade com a sua apresentação. Então, eu organizei a minha apresentação de uma forma mais sumária para discutir a cidadania territorial na educação para riscos ambientais, né? Você já citou meu nome, né, professora Marquiana, eu sou aqui da Unicentro, também componho a Rede Clube de Ciências, e nós temos, por meio das ações com os clubes de ciência, articulado a discussão de cidadania territorial a partir de outras iniciativas que fazemos enquanto pesquisa e extensão universitária no grupo de pesquisa Educargel. Então, para começar, né, eu queria convidar vocês a pensar um pouco sobre o que nós compreendemos como cidadania. Será que a cidadania só tem relação com os direitos que estão escritos na lei, né? Então, se nós pudéssemos dizer que o Brasil tem uma legislação que comporta a cidadania, e se ela fosse o suficiente para que a gente dissesse que todos nós temos a cidadania plena, eu poderia dizer que sim, que nós temos uma regulamentação de Estado muito pertinente no âmbito das conquistas para a cidadania. Porém, entre o que está escrito na lei e aquilo que nós percebemos e vivenciamos no território, não é bem assim, né? Então, a cidadania, de modo geral, ela também depende das condições reais, né, objetivas de vida das pessoas e dos grupos sociais. Quando a gente olha para o território, por exemplo, para falar de moradia, saúde, educação, saneamento, segurança e ambiente, a gente vê que nem sempre todos os lugares estão na mesma condição de equilíbrio e alguns estão com muita precariedade. Então, a pergunta que nos acompanha nessa discussão de hoje é em que medida essa desigualdade que a gente observa nos territórios compromete essa cidadania que nós, muitas vezes, conquistamos na lei, mas não temos efetivamente. E tentamos correlacionar essa discussão com o tema da educação para os riscos ambientais, porque os riscos ambientais hoje, entre tantos desafios que a humanidade tem, se torna um dos principais
né? Dentre outros, como a paz, como a segurança alimentar, como o acesso a uma saúde adequada, né? Então, os riscos ambientais entram nesse bojo das preocupações sociais e que são muito pertinentes no momento atual. Nós temos, né, de modo geral, compreensão que a cidadania, ela, na antiguidade, ela pertenceu, né, a uma ideia de comunidade política, né? Então, nas sociedades antigas, por exemplo, na Grécia e em Roma, ser cidadão significava participar da vida pública. Acontece que naquele momento histórico, né, o direito já era restrito a determinados grupos, então não era uma cidadania plena. Com a modernidade, né, especialmente com as revoluções liberais, a cidadania passou a ser pensada como um conjunto de direitos, né? Essa modernidade, nós podemos começar pelos europeus, né, que são a referência, a inspiração da cidadania, que depois se disseminou em diferentes lugares do mundo. Ela vai desenvolver três tipos principais, né? E essa organização vai se dar por meio da legislação e das lutas políticas de cada país. Para trazer essa discussão para nós, então, eu vou focar nessa concepção de sociedade que a sociedade ocidental traz para efetivar a cidadania, com exemplos do Brasil. Busco, então, discutir, a partir disso, a cidadania e a sua dimensão espacial, a cidadania territorial e os riscos ambientais, a dimensão da cidadania territorial na educação para riscos ambientais e, como eu estava dizendo para vocês, começo por relacionar a cidadania da cidadania política, que nasce com a antiguidade, com os gregos e romanos, e a cidadania de direitos, que é do nosso momento histórico. A cidadania, então, nesse sentido, ela tem uma construção histórica e ela está relacionada à ideia de conquistas de direitos. Portanto, ela está sempre em construção, não é algo acabado, né? Então, a sociedade, ela vai conquistando direitos e, a partir desses direitos, vai vendo as suas demandas, as suas necessidades e outras pautas vão sendo inseridas. Um dos direitos mais conhecidos por nós é o direito civil, né, que diz respeito à vida, liberdade, propriedade e à igualdade perante a lei. Outro direito é o direito político, que é aquele que nós exercemos, né, a partir do nosso voto, da organização partidária, ou da participação de um governo. Então, no Brasil, por exemplo, de quando em quando nós temos os votos, seja para prefeito, seja para presidente, né? Esse ano mesmo é um ano que nós teremos eleições para a presidência da República e outros membros do Legislativo. E os direitos sociais, né? Os direitos sociais, dentre eles estão aqueles que a gente conhece bem, como educação, saúde, trabalho, aposentadoria e bem-estar, né? Então, esses foram direitos que nem sempre foram conquistados igualmente por toda a humanidade. Em diferentes lugares do mundo há particularidades em relação a isso, né? Alguns conseguiram o direito civil, mas não têm os direitos sociais, ou tem até mesmo, às vezes, algum direito social garantido em lei, mas tem restrição no direito político, nas ditaduras, por exemplo, né? Então, esses direitos estão sempre em constante luta para que eles permaneçam, porque o fato da gente ter o direito conquistado não quer dizer que ele seja permanente. A gente pode perder esses direitos, né? Por isso que é importante a observância dos direitos. Um direito também que tem sido bastante defendido é o direito do entorno, o direito do ambiente, o ambiente saudável, que agregam com isso também aspectos relacionados ao bem-estar e à saúde e às condições de vida de cada um de nós. No Brasil, a construção do direito ela foi um pouco lenta, e além de ser lenta, né,
porque nós tínhamos uma escravidão, nós não podemos esquecer disso, no século XIX, até o século XIX nós tivemos escravidão, né? Então, ao longo do século XX, essas conquistas dos direitos foram acontecendo, mas elas foram acontecendo não só de forma lenta, mas também desigual e, em alguma medida, de forma contraditória, né? Contradições que deixam marcas até os dias de hoje, né? Essas marcas profundas, como a escravidão, o latifúndio, que tem a ver com a concentração de terras e depois com a concentração de riqueza, e da concentração de riqueza a concentração de poder, o analfabetismo, enfim, vários elementos que nós trouxemos desse período colonial e que ainda nos influencia na sociedade no dia de hoje. Então, as primeiras formas que o Brasil, ainda no século XIX, começou a entrar num ritmo de conquista de direitos, começou com a própria independência do Brasil, em 1822, né? Depois, nós tivemos a abolição da escravatura, em 1888, né? Que foi um momento onde nós tivemos a incorporação formal no trabalho dos afro-brasileiros, né, que tinham sido escravizados, porém, esses escravos, né, ao se tornar livre, não ganharam necessariamente a terra, não tiveram igualdade de trabalho, igualdade de direitos em vários aspectos, né? Quando a gente lembra lá da independência do Brasil, ela também, grande parte da população já tinha ficado fora, né, dos direitos. E com a conquista da abolição, embora a gente tenha tido a liberdade para essas pessoas, né, nós ainda não conquistamos todos os direitos, ainda hoje, né, a luta por reparação de direitos ainda é bastante árdua em alguns aspectos. Tivemos conquistas, mas ainda há outras que precisam ser conquistadas. E aí, um dos marcos importantes para nós, enquanto cidadania, é a nossa Constituição, né? A Constituição de 1988, já no final do século XX, praticamente, ela ampliou formalmente os direitos, mas essa ampliação dos direitos na letra da lei não significou que foi uma universalidade dos direitos para toda a sociedade brasileira, né, no nível territorial. Ainda mantemos várias desigualdades. E de lá para cá, né, desde a Constituição brasileira até aqui, nós tivemos algumas conquistas e algumas coisas ainda estão em processo. Essa ideia de que nós conquistamos direitos com a Constituição brasileira, mas que eles não chegam a todos, é observado por nós no próprio território, né? A gente verifica, se você liga a TV, assiste uma mídia, não é raro a gente ouvir situações de violência urbana ou violência no campo, às vezes desemprego, ou quando tem emprego, às vezes há uma precarização das relações de trabalho, né? Na educação, a gente vê que há uma assimetria, uma desigualdade de acesso à educação, de qualidade de educação para todos. Na saúde, a gente tem uma grande conquista, que é o Sistema Único de Saúde, que é a saúde pública para todos, mas para os serviços básicos, às vezes as unidades básicas, os hospitais estão lotados, nem sempre tem um bom atendimento, né? Com relação aos direitos civis, a gente vê que algumas garantias de direitos, sobretudo para minorias, né? Como os grupos étnicos, como indígenas, quilombolas, ou mesmo a questão dos direitos das mulheres, né? Ainda são conquistas que nós precisamos adquirir na prática. E isso gera, do ponto de vista da paisagem, uma desigualdade social que ela é explícita, né? Marcada no território, por meio de locais onde há poucos equipamentos urbanos, precariedade dos serviços, até mesmo tipos de moradia, né? Então, isso, além da população vivenciar, a gente visualiza isso de uma forma muito clara quando a gente observa a paisagem. Então, nesse sentido, a cidadania brasileira, ela permanece incompleta, a gente tem o direito formal, mas não significa que a gente exerce concretamente esses direitos.
E que relação tem o território com o acesso aos direitos? Ou seja, que relação tem o lugar onde a gente vive com isso, né? Então, nós temos um geógrafo, muito conhecido por nós, chamado Milton Santos, né? Então, esse autor, né, ele esclarece para nós que o território, ele é uma expressão dessa desigualdade, porque a gente só tem uma cidadania quando essa cidadania se efetiva na nossa existência no território, né? No nosso bairro, na nossa cidade, ou na comunidade que a gente vive, né? Então, nesse sentido, a cidadania tem uma dimensão espacial, né? E Milton Santos vai dizer para nós assim, olha, morar, né, habitar, exige uma certa infraestrutura, né? Então, se você tem uma estrutura precária, né, que te coloca em situação de risco, então quer dizer que você não tem uma cidadania plena, né? Então, aqui nós temos essa imagem que eu trago para vocês, né, que mostra do lado esquerdo uma imagem de uma cidade onde nós temos ali indicação do transporte, escola, saúde, segurança, saneamento básico, né, infraestrutura de qualidade. Isso nos daria uma imagem e uma vivência de uma cidadania plena. Do lado direito, nós temos uma outra imagem que mostra uma ocupação, né, habitações numa encosta íngreme, né, uma habitação que aparentemente já não mostra muita estrutura, próxima a um córrego, e aí está indicado ali se fosse uma periferia, né? Então, de repente, eu moro longe das áreas centrais ou longe de áreas do bairro que tenham mais infraestrutura, de uma forma precária, sem uma drenagem adequada, uma encosta instável, um rio poluído, uma falta de, por exemplo, de coleta dos resíduos sólidos, ausência ou precariedade nos equipamentos públicos, tudo isso vai gerar, segundo o Milton Santos, uma cidadania mutilada. Por que mutilada, né? Ele vai dizer para nós assim, né, que o lugar onde a gente vive interfere diretamente no acesso aos nossos direitos. Se a gente vive num lugar que tem uma boa estrutura, como eu mostrava ali na imagem da esquerda, nós temos uma condição diferente daquele que mora numa área sem esses equipamentos públicos. Isso nos retira uma dignidade, né, e nos dificulta criar relações de pertencimento, né? Então, nesse sentido, o território vivido, ele é muito importante. E por que ela é mutilada? Porque, segundo o Milton Santos, no Brasil, a gente associou o direito de cidadania ao consumo. Então, se eu tenho recursos, se eu tenho renda e eu consigo consumir, eu garanto a minha cidadania pagando. Enquanto que o conceito de cidadania está relacionado a uma ideia de direito coletivo, que deveria ser uma dimensão do Estado. Então, se eu condiciono a qualidade do serviço, do equipamento, das questões que eu preciso, à renda, eu estou já criando uma desigualdade, né? Então, ela é mutilada porque ela não é para todos, né? Então, ele vai dizer, inclusive, que há, ainda hoje, né? Ele escreveu isso lá na década ali no final do século XX, né? Ele já não está mais entre nós, esse autor, mas o que ele escreveu lá ainda é muito pertinente. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, há não cidadãos no Brasil. Então, ele vai dizer sobre os indígenas, as mulheres, os negros, né? Ele vai falar assim, as pessoas pobres, né? Que você tem uma cidadania cerceada porque você não tem acesso, né? E você, às vezes, privatiza aquilo que deveria ser algo coletivo, algo público, né? Saúde, educação, moradia, não é algo que deveria ser mercantilizado, né? Então, vamos pensar a terra urbana, por exemplo. Embora na lei diz que a moradia é um direito de cada um de nós, e a terra urbana, ela tem um uso social e não de mercado, o que a gente vê, por exemplo, nas cidades é que a terra urbana ela está
totalmente incorporado ao mercado imobiliário. Então, isso vai em contradição com a ideia de que o direito de moradia é para todos, né? E, às vezes, a gente se coloca numa situação de risco, né? Risco no sentido de que é um risco à vida, aos danos materiais, né? Então, ele vai, então, defender para nós que o cidadão não pode ser reduzido à condição de consumidor. Quando o acesso à cidade depende do poder de compra, a cidadania torna-se mutilada, né? Então, a gente deveria, a bens coletivos, de interesse que tem a ver com a dignidade humana, ou seja, os direitos humanos, nós teríamos ter as condições objetivas para viver no território. Então, para a gente falar de cidadania territorial, nós, então, devemos entender que, quando o território, ele nos oferece uma condição de vida, ele é um território que nós vamos viver bem. Se esse território não dispõe desses equipamentos, quer dizer que a nossa cidadania será parcial. Então, Sérgio Claudino, que é um outro autor que a gente segue a partir de um projeto que a gente desenvolve, né, o projeto que nós propomos, ele vai chamar atenção, ele vai trazer esse adjetivo de cidadania territorial. O que seria essa cidadania territorial? Seria o território onde eu habito, onde eu tenho uma relação de pertencimento, onde eu encontro ali onde eu construo a minha identidade, as minhas memórias, e eu pertenço, né? Então, isso, para que eu tenha esse sentimento de pertencimento, isso envolve, inclusive, a minha participação social nas questões territoriais da comunidade do qual eu pertenço, né? Em que medida eu atuo, não só na identificação, às vezes, das situações do território, mas como que eu atuo para solucionar esses problemas que eu identifico, né? Então, nesse sentido, conquistar uma cidadania territorial significa que, além de compreender como o território se organiza, mas atuar objetivamente, né, ativamente, para que o território seja digno e conquiste as demandas que são necessárias para uma vida e coletividade, né? Então, a cidadania territorial vai envolver esse território de vida, de pertencimento, de participação. E, nesse sentido, quando eu quero, na escola, trabalhar o conceito de cidadania, alguns aspectos que eu posso estar trazendo para esse conhecimento por exemplo, primeiro reconhecer esse território, que a minha escola, o entorno da minha escola, o bairro, a minha cidade, ou a comunidade, se for na área rural, qual a comunidade do qual eu pertenço, né? E a gente começa isso por mapear e compreender o nosso território. Esse mapeamento pode ser com mapas mesmo, mas pode ser também feito através de um percurso, onde o professor intencionalmente pode estar trazendo esse olhar, né, sobre o território. E, com isso, identificar também não só pontos negativos do território, mas também aqueles pontos de afetividade, aqueles pontos de significado que cada lugar tem para o sujeito que habita, né? E aí, com isso, a gente construir coletivamente a ideia de um sentimento de vínculo, de pertencimento, não só algo num sentido individual, mas também coletivo, de pertencer a uma comunidade, né? Para atuar nessa comunidade ou nessa sociedade que nós estamos, nós precisamos participar, né? E participar é trazer também sugestões, né? Não é só a gente, eu faço o diagnóstico, eu vi o que não tem em torno da escola, falta isso, falta aquilo, mas e para onde eu vou? Como construir soluções, e às vezes pequenas soluções que vão trazer muitos benefícios à nossa comunidade. Aqui pensando do ponto de vista da escola, né, que pode fazer parcerias com o poder público local, com outras instituições não governamentais ou instituições privadas, né, mas pensando na escola enquanto um agente transformador, né. E, nesse sentido, essa educação para o território, uma educação geográfica, né, ela começa por necessitar que a gente compreenda como é que o espaço é produzido e por que a gente gera tantas desigualdades.
E nesse sentido, é necessário, né, que a gente avance de um conhecimento, conhecer e agir, né? Então, o projeto nós propomos, que é um dos trabalhos que a gente faz na nossa, em algumas escolas da Rede Clube, que é a nossa parceria com a Rede Clube também, né? Uma das iniciativas é o trabalho de campo, quer dizer, sair mesmo com os alunos, só em torno da escola, para identificar, para observar o que a escola faz e aquilo que precisa ser melhorado. Escutar a comunidade, a população, né? Às vezes desenvolver uma cartografia social, ou seja, pegar um mapa ali do bairro, um mapa da cidade, marcando os pontos aonde eu vejo que tem que melhorar e, ao mesmo tempo, conversar com os alunos numa roda de conversa, fazer entrevistas com a comunidade para entender se aquela percepção que eu tenho do meu território é equivalente à do meu vizinho, né? Dos meus amigos, ou mesmo dos pares da comunidade escolar. Outra ação que nós fazemos, no projeto nós propomos, né, é que, uma vez identificados os problemas, a gente busca identificar soluções e, a partir dessas soluções, implementar alguns projetos. E, ao implementar esses projetos, a gente leva no Poder Municipal, né, na Câmara de Vereadores, leva, às vezes, numa feira de ciências ou num seminário, para apresentar as propostas para o poder público, né, e para representantes locais, autoridades, pessoas que tenham capacidade de intervir no território e de tomar decisões que possam ouvir a própria comunidade, né? E, nesse sentido, como que essa discussão de território, de compreender o território, dialoga com o nosso tema de hoje, que é o risco ambiental, né? Bem, o risco ambiental, como eu dizia lá no início da minha fala, é um dos grandes desafios da sociedade, alguns dos grandes desafios da sociedade, porque com as mudanças climáticas, nós estamos tendo muitos eventos extremos, né? Esses eventos extremos aparecem chuvas torrenciais, estiagem, seca, epidemias, inundações e alagamentos urbanos por conta da concentração urbana. Isso tem gerado muito perigo, exposição, vulnerabilidade, né? Esse risco, então, ele vai envolver essas três dimensões, né? Então, quando a gente está exposto ao perigo, né? O perigo de um desastre, o perigo de uma chuva, uma epidemia, né? E a gente está muito exposto. Então, um exemplo, né? Eu estou numa área onde é uma encosta íngreme, e vai ter uma chuva, né? E eu não tenho infraestrutura, então eu estou exposto, né? E essa exposição, ela deixa você mais vulnerável ainda se você não tiver as condições de se adaptar à situação, ou prevenir um desastre, ou mesmo condições de renda, ou não conseguir mudar daquele lugar, se o dano for muito intenso, como fazer para que eu possa minimizar o risco, né? Então, nesse sentido, o risco ambiental é a possibilidade de qualquer dano à vida, à saúde, às moradias, ao ambiente, né? E ela resulta da combinação desses três fatores que eu citei agora, o perigo, a exposição e a vulnerabilidade, e também não é algo apenas natural, né? Ela é socialmente produzida. Por que não é só natural? Então, uma chuva, a gente pode dizer que é natural, né? A gente pode dizer, uma onda de calor, posso dizer, é uma temperatura que esquentou muito ou esfriou demais, né? Isso, aparentemente, é natural. Mas quando as pessoas não estão em condições de se proteger disso, né, de uma forma mais universal, só apenas alguns grupos, isso mostra que há uma produção de diferenças na sociedade, que são econômicas, sociais, culturais, e essas diferenças, elas se traduzem em consequências em danos para esse grupo mais vulnerável. Então, isso é produzido socialmente, isso não é uma produção natural, né? Então, nesse sentido, aqui eu trago, como eu falei anteriormente, aqui os exemplos, né? Então, o perigo
enchente, deslizamento, seca, contaminação, né? A vulnerabilidade, as condições sociais, econômicas e ambientais que eu tenho para enfrentar essa condição, né, de perigo e de exposição, né? Pessoas e bens em áreas sujeitas, né? Esse conjunto gera o risco ambiental. Então, aqui eu trago um exemplo novamente, né? Então, uma chuva intensa torna-se um desastre quando encontra a população exposta e vulnerável, sem infraestrutura ou moradias precárias, revelando como a ocupação desigual do território amplia esses danos, né? Se eu tenho dano, eu tenho um desastre, né? Embora o nome é desastre natural, ele, via de regra, ele não tem um resultado de natural, mas sim uma combinação de eventos físicos, que são naturais, com diferenças sociais e econômicas e ações políticas diferenciadas que implicam em maior danos para um grupo em detrimento do outro. Como eu dizia anteriormente, né, essa condição de vulnerabilidade, que deixa o território vulnerável, ele compromete direitos. E com a emergência climática, né, e a desigualdade, isso traz ainda para nós uma outra questão, a justiça ambiental e a justiça climática, né? Por que eu falo emergência climática, né? Porque as mudanças climáticas, elas têm trazido mudanças no território e nós entendemos que essas mudanças, elas são paulatinas, têm sido mais recente, mais frequente, os eventos que denunciam essa mudança. Mas como isso já tem acontecido de forma muito intensa, deixou de ser algo para depois e passou a ser uma emergência, é agora, né? Então, essa crise climática que a gente vivencia agora, né, colocam a nossa demanda, né, por um processo de trabalhos de prevenção, de recuperação, de adaptação, e é agora, né, não pode ser deixada para depois, porque as desigualdades existentes, elas já mostram as consequências disso atualmente. Então, aqui tem uma imagem, por exemplo, de um bairro de uma cidade, né, onde nós temos aqui num dos projetos que a gente desenvolveu, né, nós temos as crianças caminhando em torno do bairro, que é uma área que deveria ser uma área de preservação permanente, é uma área de planície de inundação, onde nós temos ocupações ali sem pavimentação, e isso mostra a falta de infraestrutura e a vulnerabilidade das pessoas que habitam aquele lugar, né? Nesse sentido, essas pessoas que moram em fundo de vale, em costas, em margens do rio sem infraestrutura, elas têm o seu direito violado, porque elas não têm uma moradia segura, saneamento básico, saúde, um ambiente que deveria ser equilibrado é negado, né? E, além disso, uma exclusão política, porque são populações nem sempre ouvidas, tanto no planejamento urbano quanto no reassentamento, né? Então, quando é reassentado, também, às vezes, é a revelia daquela população, para onde se destina, sem muitas vezes ouvi-las, né? Então, nesse sentido, para que a gente enfrente os riscos, né, numa concepção de cidadania, né, nós precisamos, então, trabalhar com uma ideia de uma educação territorial que compreenda o território, que trabalhe numa perspectiva de justiça ambiental, né, para reduzir as vulnerabilidades e garantir os direitos, para que eu tenha uma participação social, né, no sentido de participar para intervir no espaço, e, com isso, uma luta por territórios dignos, que sejam seguros, justos, sustentáveis para todos. Eu trago aqui, então, para encerrar, né, uma imagem desse artista visual, o Galinx, que vai mostrar para nós, né, ele sempre trabalha com imagens e faz composições, né, então aqui nós temos à esquerda uma imagem de Veneza, que nós sabemos que é uma cidade onde tem a sua parte inundada, né, uma parte da cidade é inundada, com canais que estão entre as edificações, e ele mostra aqui uma mão, né, uma intervenção de uma imagem, uma escultura, no sentido aqui, quem vai salvar Veneza, né? Então, no sentido assim, como nós precisamos agir para que
a cidade não afunde. É claro que é uma metáfora, mas ele está dizendo, né, demonstrando com isso a necessidade de um pensamento que possa preservar um patrimônio, que é o patrimônio da humanidade, patrimônio histórico. Do lado direito, uma imagem que ele mostra muitas edificações, ou seja, impermeabilização do solo nas cidades, que impede, né, que eu tenha espaço para que a água infiltre, muitas vezes isso gera muitos alagamentos, com uma área verde no meio, que seria uma forma de contrapor a esse cinza do concreto, né? Então, e para fechar, né, trago aqui também uma escultura de um escultor chinês que tem sempre está fazendo instalações para defender a sustentabilidade, esse ele fez na Amazônia, né? E uma fala aqui do Brandão, dizendo que a árvore que eu ajudo a manter-se forte e fecunda gera ar puro que soma ao todo do planeta. Cada pequeno gesto local, feito por uma pessoa, uma comunidade organizada de pessoas, é dominado e integrado em uma teia de gestos que são individuais, coletivos e pessoais, mas também solidários, que por isso mesmo são sempre ao mesmo tempo locais, regionais e globais. Ou seja, podemos fazer ações locais que vão trazer benefícios para a minha comunidade, que pode ter um impacto em outras escalas, numa escala global. E aqui tem também as nossas referências. Então é isso, muito obrigada. Tiago, acho que eu acabei me estendendo um pouco aí. Espero que tenha tempo aí para a gente conversar ainda. Muito obrigado, professora Marquiana, uma exposição densa e instigante. E agora nós passamos para o bloco das perguntas. Uma coisa que apareceu na apresentação, né, essas marcas históricas, escravidão, latifúndio, exclusão indígena, como elas aparecem, né, a pergunta que a gente recebeu, como elas aparecem concretamente nos territórios onde os clubes atuam, e como trabalhar isso sem transformar a aula em uma abstração. Como que eles vão entender que aquilo é um resultado de um processo muito longo? Acho que a primeira questão é a gente entender que, quando a gente trata, né, dessas questões históricas, que envolvem, no caso do Brasil especificamente, com questões étnico-raciais, né, a gente primeiro tem que entender que o território ele é um espaço de vida, de memória, de pertencimento, e que no território a gente enxerga a cultura e, ao mesmo tempo, ela também expressa uma luta por direitos, né? Que está ali. Quando há a ausência já indica que é necessário luta por direitos. Então, povos indígenas, quilombolas, populações, populações periféricas ou que são subalternizadas, né? Ou mesmo grupos sociais específicos, como quilombolas, que nós temos em comunidades rurais, são grupos identitários que sempre estão lutando por mudanças na lei que repare os direitos historicamente historicamente foram lhe retirados, né? Aí você fala assim para mim, como que eles vão visualizar isso no território, né? É muito simples. A gente, às vezes, pelas imagens, a gente já consegue observar lugares que têm equipamentos de saneamento, água, esgoto, energia, coleta seletiva de lixo, arborização, sistema de saúde que funciona. Isso, na paisagem, a gente já consegue observar, né? Para além da paisagem, hoje em dia, o professor tem acesso a N qualidades de dados que são disponíveis pelo IBGE por território e por município. Então, eu consigo saber, por exemplo, quanto do meu município está alfabetizado ou não, como é que é a distribuição de renda, né? Então, se eu vejo uma sociedade onde que 80% da renda se concentra em 10% da população, eu estou aqui hipoteticamente falando, porque depende muito de cada região do país, isso já denuncia que tem alguma coisa errada. Alguém está concentrando muito e muitos estão ficando sem nada, né?
E como isso se dá historicamente, né? Se dá no processo, aí que é importante, né, essa parceria, esse trabalho interdisciplinar com professores de história, né, professores de sociologia, né? Eu sou da geografia, como vocês mesmos podem ter observado aí pelo meu currículo, mas independente disso, atuo geograficamente, e a gente trabalha muito com esses dados sociais, mas também esses outros profissionais. A gente vai mostrar que a história do país foi marcada, né? Primeiro pela colonização, que foi de expoliação, né? Que os nossos colonizadores quiseram retirar os nossos bens e levar externamente. Depois, com a independência, mantiveram uma relação de dependência de recursos, de dependência de recursos externos que nos endividou. E, claro, mesmo depois da nossa conquista de ter pago a dívida externa, a gente tem ainda a dívida com bancos, muitos juros. Isso vai gerando com que a população, a massa da população, ela acaba concentrando em pagar juros, em pagar impostos, e um grupo pequeno que não é distribuído equitativamente essas despesas, né, entre o ônus e o bônus, né, fica com o maior problema em relação a isso. Então, eu acho que isso, com os dados que estão disponíveis hoje, com imagens, mesmo que eu não saia fora da sala de aula, é possível o professor trabalhar com bastante tranquilidade. Não sei se fui clara. Ficou bem claro, professora, muito obrigado pela Uhum. resposta. A gente vai passar agora para a próxima pergunta, que também fala sobre o como, como dar esses primeiros passos práticos para conduzir os alunos a identificar os riscos reais no entorno da escola. Às vezes, a pergunta aqui menciona que, às vezes, o professor que não tem a formação ali em geografia, engenharia, que tem essa habilidade mais espacial, mas como que a gente conduz esse aluno a identificar esses riscos em torno da escola? Muito bem. Olha, primeiro, né, que a gente pode começar da própria escola. Às vezes, bom, nos clubes de ciência, nós trabalhamos ciência, né? Então, nós tentamos trabalhar os procedimentos científicos numa linguagem, numa comunicação adequada para esse nível de ensino, que são os jovens e adolescentes, né? Crianças e adolescentes da educação básica. Então, o professor já desenvolve ali alguns passos científicos. A gente geralmente trabalha com os alunos observação, análise de dados, comparação, produzimos textos com eles, produzimos informações com os alunos, produzimos conhecimentos com os alunos, além de informar conhecimento aos alunos. Né? Isso, no cotidiano da escola, nós já fazemos. Né? Do ponto de vista da questão dos riscos ambientais, a primeira coisa pode ser da própria escola. Né? Então, por exemplo, será que essa escola, como que essa escola está, por exemplo, para os seus, para a mobilidade? Vamos pensar assim, a mobilidade dentro da escola, acessibilidade. Será que essa escola está acessível? Uma pessoa com deficiência consegue acessar todos os espaços da escola adequadamente? Então, eu posso começar com um trabalho de olhar para a escola, né? Então, é muito importante que a gente comece com o território vivido dos alunos. Essa discussão, ela não pode ser muito abstrata. Ela precisa ter uma articulação entre o que é concreto, que é o que é vivido, com, sim, os conceitos mais amplos, que daí vai exigir do professor uma busca mais abstrata. Mas, por exemplo, então eu faço ali um trabalho na própria escola, um trabalho no entorno da escola, né? Como é que está, por exemplo, os rios próximos à escola? São rios que têm odor? São rios que têm uma mata ciliar que os protege? Como que está os terrenos da escola? São todos ocupados? Tem terreno vazio? Tem lixo jogado? E o bueiro? O bueiro que nós temos, ele está um bueiro que, se chover, vai escoar a água para dentro da galeria fluvial ou vai estar entupido? Né? Como que está, por exemplo, a coleta seletiva? Né? Há áreas verdes na própria escola, no seu entorno? Por exemplo, a escola tem uma horta? Ela tem uma arborização, um espaço verde que combina o verde com o concreto? Ou é toda calcificada? Então, eu posso, né, desenvolver leituras, observações com os alunos, que pode ser uma observação orientada e intencional do professor, né, com registro fotográfico, e começar por aí.
Mas hoje eu tenho também, pelo Google Maps, né? Hoje, praticamente quase todas as escolas, posso dizer assim, digo quase, porque a gente sabe que ainda há uma desigualdade, nem toda escola tem acesso à internet, mas boa parte das escolas tem acesso à internet, eu consigo facilmente acessar uma imagem do Google que eu possa ver de cima a minha escola e meu entorno, né? Eu vou lá, digito o nome da minha rua, eu vou ter uma imagem de cima, que eu vou ter uma... O professor, às vezes, na escola, na internet não funciona bem, ele pode fazer isso em casa, baixar lá a imagem, né, em offline e levar para a escola. Vamos ver esse entorno como é que está, né? E aí, a partir disso, identificar, né, se há, por exemplo, aquelas 3 questões que nós falamos: o risco, né, o perigo, a exposição e a vulnerabilidade, né? Então, que situação de perigo eu posso me colocar? Eu moro perto do rio, eu estou em perigo, porque se chover e subir a água, eu estou sujeito à inundação do rio, né? Eu moro numa encosta. Bom, se essa encosta, se tiver um deslizamento de terra, a minha casa pode né, ter danos. Eu tenho lixo jogado, então isso pode comprometer, obstruir a passagem da água, né? Eu posso ter, por exemplo, um lixo acumulado, eu posso, numa onda de calor, aumentar o número de mosquitos e ter vetores, né, e viroses, né? Como nós temos também a questão doenças, né? A exemplo da própria dengue. Então, o lixo, ele é um grande aliado do mosquito da dengue, né? Porque ele vai se proliferar ali. Então, você vai ter mais chances de você ter, você fica mais exposto, né, ao perigo, né? E na medida que você não tem as condições de limpar aquele lugar, de deixar aquilo organizado, você não tem como se defender daquela exposição, você tem uma alta vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade pode ser cultural, por falta de conhecimento, pode ser social, uma questão econômica, né? Então, a vulnerabilidade, ela varia o tipo de vulnerabilidade. Mas, de modo geral, ela mostra para nós uma ausência de políticas públicas que possam resultar em melhorias para aquela comunidade. Basicamente é isso, Tiago. Acho que seguindo um pouco a linha, né, da questão de transformar o diagnóstico em ação concreta, nos projetos que você acompanhou, qual foi a maior resistência, seja dos alunos, das escolas ou do poder público, na hora de transformar o diagnóstico em ação concreta? Muito bem. Eu tenho desenvolvido o projeto Nós Propomos, né, que é o projeto que você conhece, né, Tiago, que a gente, não é todas as escolas do clube que desenvolvem, algumas sim, outras não, né? Eu tenho desenvolvido desde 2019. Nesse projeto, a gente trabalha com a ideia do diagnóstico do território, do conhecimento da legislação, que diz a lei sobre o destino do resíduo sólido, sobre a questão da arborização, sobre a questão da saúde pública, sobre a questão dos riscos ambientais, né? Porque nós temos uma lei, inclusive muitas informações com defesa civil, tudo isso à disposição. Então, nós estudamos isso, a gente faz um diagnóstico, estuda isso com as crianças e os adolescentes, e depois eles apresentam proposta de solução, né? Essas propostas a gente encaminha à Câmara de Vereadores, né? E nós já tivemos propostas que os vereadores colocaram para votação, para se transformar em uma ação objetiva, né? Inclusive, uma delas foi aprovada nesse último ano de 2025, para ser implementada. Não é que a gente encontre uma resistência da escola, do poder público, dos professores e das crianças, ao contrário, a gente observa que os jovens adoram fazer um trabalho que seja extra classe, né? Extra classe, né? Fora dos muros da escola. Por quê? Porque o cotidiano da escola é todo dia ali, dentro da sala de aula, na escola, que é um ambiente de socialização muito legal para os alunos, eles gostam. Mas quando eles têm a oportunidade de fazer algo diferente, há sempre um entusiasmo maior. Então, começa por aí. Depois, o fato da gente sair com eles, visitar, por exemplo, secretarias, você também mobiliza o poder público, que ele coloca, mas peraí,
Alguém está querendo me ouvir, saber o que eu faço? Então, não é assim, ninguém está todo mundo desinteressado, não. A gente mostra um interesse. Inclusive, no ano passado, as crianças fizeram perguntas aos vereadores sobre os temas que elas estudavam. Então, elas foram lá, depois que estudaram, e consultaram os vereadores. Olha, como é que está a política para esse fim aqui? Para o resíduo sólido, o assunto era de diferentes ordens, tinha mobilidade urbana, resíduos sólidos, dengue, questão da inundação, alagamento, enfim, várias questões socioambientais. E os vereadores se prepararam, né? Visitaram, conversaram com os secretários, secretário de urbanismo, secretário de transporte, se prepararam para respondê-las, né? Então, o que a gente vê é que as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Leva um pouco de choque, porque não é comum. Uma coisa que deveria ser natural, não é comum. Porque é comum as crianças ficarem na escola e ninguém questionar. A população esperar um representante para ir lá e representá-la, sem necessariamente ela participar de uma discussão, sem ela cobrar, né? Isso é o que tem acontecido. Mas não é o que deveria ser, né? Nós deveríamos ser mais, observar mais, né? Nós deveríamos participar mais, porque o nosso representante, ele vai ter a condição de nos defender mais se ele tiver munido de informações substanciais e se ele perceber que eu também tenho interesse naquilo. Então, o que eu percebo às vezes é a dificuldade de fazer um trabalho de campo na escola, porque sair da escola no cotidiano interfere na vida de outros professores, né? Porque a aula é de 50 minutos, daí o professor tem que fazer uma saída, então ele tem que mobilizar toda a escola para ele fazer uma saída de uma manhã, né? Ou mesmo dentro do clube. Mas quando se integra a escola, une os professores, há uma vontade de criar soluções para essas dificuldades que têm a ver com a organização do currículo da escola, essa dificuldade é superada, né? E do ponto de vista da adesão das pessoas, eu vejo que o pós-campo, depois de fazer o trabalho de campo, que eles voltam, é muito gratificante. É gratificante porque as crianças deixam de achar que estão estudando algo que é longe da vida delas, elas começam a perceber que a escola faz sentido, que pertence à sua vida. Segundo, ela melhora a autoestima, porque ela se coloca como não é só para ouvir, não é passiva, ela está participando. E o próprio professor, quando ele é inquirido, né, pelas crianças, pela escola, de ter feito aquela atividade, ele também se sente valorizado, né? É claro que tem que publicizar, exige muito diálogo, não é algo assim, embora, como eu disse para você, deveria ser o cotidiano da escola, não é comum, né? Por N fatores, a gente observa que a própria saída da escola, o próprio treino do olhar, porque não é um olhar sem treino, é um olhar treinado. Eu vou saber o que eu vou ver, eu vou observar com atenção, eu vou teorizar aquilo, eu vou conceituar aquilo, né? Então, isso cria uma ressignificação por parte da criança e do adolescente, e o conceito ele é internalizado, o que é bastante importante, né? Então, eu acho que isso é maior do que as resistências e os obstáculos que eu possa ter, nesse sentido. Os ganhos são maiores do que os obstáculos. Nesse sentido, como os clubes de ciências podem se tornar eles próprios espaços de exercício da cidadania territorial? Olha, eu vejo que os clubes de ciência, eles são espaços de cidadania territorial, porque eles investigam, via de regra, problemas que são reais do lugar onde a escola está inserida, né? E eles têm a grande vantagem de articular ciência com participação social, porque os alunos sempre estão lá participando de feiras, participando de atividades, né? Então, quando os clubes, eles integram essa própria natureza a projetos de qualidade de água, descarte de resíduos, tratar a questão de arborização urbana, conservação de solo, eles deixam de ser apenas um laboratório de experimento e se tornam um laboratório de compreensão e transformação do território onde eles estão.
porque na medida que eles fazem atividade, depois eles propõem soluções. Os riscos ambientais muitas vezes têm escala local, mas causas globais. Como trabalhar essa tensão com os jovens dentro da sala de aula ou nos clubes? Bom, Tiago, como eu dizia para você anteriormente, né, que a gente parte sempre dos problemas locais, porque eles são mais concretos, mais vividos pelos alunos, né? Alagamentos, calor excessivo, lixo, dengue, deslizamento, são processos que eles se expressam localmente, se materializam no território, né? Todos eles são espaciais, são temporais, porque acontece de quando em quando, às vezes são mais extensos, às vezes são eventos curtos, efêmeros, né? Eles são, na verdade, né, têm a explicação mais ampla com as mudanças climáticas, com a urbanização desigual, o consumo excessivo, a impermeabilização do solo, né, e a perda da vegetação. São processos mais longos e mais amplos. Então, por exemplo, eu tenho meu bairro lá que é todo construído. Eu não tenho um pedacinho de terra para, quando chover, a água infiltrar. Mas esse meu bairro faz parte de uma cidade. Teve um processo de urbanização, de impermeabilização do solo, ou seja, de cimentação de tudo, historicamente. Então, ele não se explica localmente, ele se explica pela área da cidade. E a urbanização não se explica também pela minha cidade, mas um processo de urbanização da humanidade, né, que a gente vem crescendo desde do século XXI, século XX, desculpa, né? Desde o século XX. Observe, né? O Brasil, né, desde 1960, começou a se urbanizar de tal forma e praticamente, da década de 70 a 80, muitos municípios que eram rurais passaram a ser urbanos. Hoje, a maior parte da população brasileira está na área urbana. Então, houve uma mudança do rural para o urbano. Na escala mundial, também, né? A gente tinha sempre mais rural do que urbano, teve uma época que foi equilibrada, e hoje já temos mais população nas cidades do que no campo. O que isso significa? Mais concentração de pessoas na cidade, mais impermeabilização, mais consumo, mais aglomerados. Todo esse conjunto de mudança de padrão da sociedade, ele vai interferir nas condições físicas ambientais dos ecossistemas. E isso vai repercutir em processos que a gente vai ter localmente, mas eles vão se dar globalmente. Então, o professor pode partir de uma escala local, de um exemplo que parece cotidiano, mas mostrar que esse global está no cotidiano, né? Por exemplo, consumismo. A ideia de eu ser consumidor é uma cultura do consumo que exerce um padrão global, mas eu sou consumidor localmente, mas é uma ideia que foi mudando. A gente pode, é claro que as crianças não viveram uma escala temporal tão ampla como nós, professores, mas a gente pode mostrar até em museus formas de consumo diferentes, como que era um padrão no Brasil na década de 90, né, onde a gente não tinha internet ainda, como é hoje. Então, nós não tínhamos tanta energia elétrica, tudo ligado na tomada, como nós temos hoje, né? Vai mostrando que a mudança do padrão de consumo é global, mas é também local. E o mais importante é fazer questões como: o que acontece aqui? Que processos mais amplos explicam o que acontece aqui? O aqui e o acolá, né? Trabalhar numa dimensão multiescalar. Eu acho que isso é fundamental. Isso vai mostrar que as coisas estão conectadas, que nós temos uma só terra, mas se o nosso padrão de produção e consumo que nós temos hoje, se ele fosse universalizado, por exemplo, em situações dentro do Brasil mesmo, onde há muito consumo, em alguns grupos sociais tem muito consumo, países europeus e americanos e em outros países da Ásia, nós temos muito consumo. Se fosse universalizado, será que a Terra suportaria? A gente vai ver que a gente precisaria de 6 planetas para dar conta se o consumo fosse universal. Ou seja, o consumo ainda não é universal. Tem pessoas que não têm acesso. Então, será que é justo também a gente comprometer a vida do planeta para que um grupo possa consumir, todos os outros paguem
com a falta de qualidade, com a degradação ambiental que é socializada para todos. Então, que justiça nós temos nisso? Então, a gente começa a colocar diferentes questões que vão ajudar a refletir sobre uma ética mesmo, minha comigo mesmo, minha com a minha comunidade e com o meu planeta, né? Numa concepção mais planetária, mas de ação local. O nosso tempo, infelizmente, ele já está acabando, mas eu tenho mais uma última pergunta aqui para a gente fechar. Quando o aluno ele se coloca como sujeito ativo do território, o que que muda nele, na comunidade, no lugar em que ele vive? O que que é possível observar de mudança? E para a gente fechar com otimismo também, né? Que a gente está sendo otimista, mas acho que é legal falar dos resultados já. Isso. Se nós, como educadores, formos catastrofistas, né? Tipo assim, o mundo vai acabar, não tem mais o que fazer, então é o fim da história, né? Nós teríamos que cruzar os braços. Não é por aí. É claro que nós precisamos ser críticos, mas uma crítica que seja uma crítica ativa de ação, né? Não de imobilização. Então, quando a gente coloca os jovens para participar, por exemplo, de feiras de ciência, de congressos, como teve, né, agora, recentemente, né, nós tivemos aí no Congresso Juventudes para o Meio Ambiente, que com propostas e projetos para transformar a questão local, né, que jovens clubistas participaram, né, a gente observa que o jovem começa a ver que não, para haver mudança, eu não preciso de algo que seja muito macroestrutural, né? É claro que tem coisas que precisam de intervenção estrutural. Um exemplo, eu quero fazer uma mudança de drenagem, eu preciso de muito dinheiro, preciso de equipamentos, preciso de muita engenharia, isso é milhões. Isso é uma ação para o poder público, iniciativa privada, enfim, para outro escopo. Mas para fazer uma horta na minha escola, para plantar árvores, para que eu mude a minha organização, da minha forma de consumo, da minha forma de agir coletivamente, de buscar participar das soluções e construir soluções comuns na minha escola ou no meu bairro, eu não preciso de nem muito dinheiro, né? E nem de muita infraestrutura, mas eu preciso de vontade política, de ação, de atitude. Toda vez que o jovem participa de conferências, que ele se coloca de grêmios estudantis, de atividades que ele se coloca e ele apresenta, a gente observa que eles têm uma questão de estima, de autoestima, tem uma questão de pertencimento, eu pertenço, porque para as pessoas precisam se sentir parte para elas quererem transformar. Aquilo que eu tenho em diferença, eu não quero transformar. Então, toda vez que eu envolvo em ações assim, eu faço um trabalho muito legal dentro da minha sala de aula, mas o professor coloca numa organização de um seminário, numa feira e socializa na escola. Aquilo já muda, porque deixa de ser só meu e passa a ser partilhado. Então, a gente observa que muda também no desenvolvimento do aluno da comunicação, da oralidade, nas habilidades, nas atitudes, no senso de coletivo, né? Porque a gente perdeu muito, a nossa sociedade, né, é muito individualista. Então, essa ideia de comunidade, de coletivo, ela se perdeu. Então, quando a gente consegue envolver, engajar ele numa ideia, menos eu e mais nós, a gente já transforma, porque já transforma no sentido de um pertencimento que vai transformar enquanto conhecimento, mas também enquanto humanismo, cidadania, ética, né? É um conhecimento ético, né? Não é um conhecimento deslocado do meu compromisso com o outro, tá? E com o ambiente, né? Acho que isso é bem importante. Compreender o território em que se vive, seus riscos, suas histórias, suas possibilidades é, sem dúvida, um dos primeiros passos para transformá-la. E a Quarta com Clubes está nesse projeto, né? Compreender o território em que se vive, seus riscos, suas histórias, suas possibilidades é, sem dúvida, um dos primeiros passos para transformá-lo. E a Quarta com Clubes é um dos caminhos que a gente tem de socializar um pouco dos conhecimentos que outros pesquisadores têm com professores clubistas e com quem mais tiver interesse pelo tema.
Professora Marquiana, muito obrigado pela generosidade, pela profundidade das explanações aqui, pelas respostas, a todos os professores que participaram também, a todo mundo que fez a 15ª Quarta com Clubes acontecer. Muito obrigada, Tiago. Até a próxima. Os próximos temas e datas serão divulgados em breve nas redes sociais da Rede de Clubes Paraná Faz Ciência do Educartigel. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, esse é o momento. E uma boa noite a todas e todos e até a próxima Quarta com Clubes.